Pessoal, ontem eu gravei um vídeo, né, já postei para vocês, sobre um problema que eu tive no Postgres, né? Então tinha uma query que o plano de execução dela, o otimizador do Postgres não estava pegando o particionamento que tinha os dados, ele estava lendo a tabela inteira, estava lendo todas as partições, tá? Quando na verdade os dados que eu precisava pertenciam a uma partição só. Tá? E aí postei esse vídeo, né, com a dúvida, né, e prometi que se eu encontrasse a solução, eu gravaria outro vídeo. Então esse vídeo aqui é para mostrar o motivo do problema e também a solução. Tá? Então foi o seguinte, assim que eu postei o vídeo, né, um expert aí em Postgres, não vou, né, um colega, não vou citar o nome dele aí, até porque eu não pedi permissão para falar o nome dele, né, mas um cara aí que é grande especialista em Postgres aí, muito bom, ele me respondeu de cara, né? Ele falou o seguinte, palavras dele: o problema é um clássico. O otimizador do Postgres não é tão esperto no caso de particionamento. Se você passar as datas por referência, o planejador não sabe quais são as datas antes de montar o plano de execução. Tá? Ou seja, né, como eu não escrevi diretamente o valor, eu não coloquei explicitamente quais eram as datas do filtro, né, lembrando que o particionamento é por um campo data, tá? Então o Postgres não, ele pega todas as partições, tá? Ele não faz o bind dos valores primeiro para depois o otimizador né, verificar quais partições pertencem àqueles registros. Tá? Então ele lê todas as partições. Como a tabela é grande, então isso ficou muito lento, simplesmente eu não tinha retorno, a query nunca terminava. Tá? Então vamos lá, agora eu vou mostrar o que eu fiz para corrigir, né, a ajuda aí de um outro colega, né, que me deu a ideia, e eu acabei usando conceitos de BI. Tá? Então eu criei um esquema, até botei o nome de DW nele, que, né, são um conceito aqui de Data Warehouse. Tá? Antes que alguém critique aí, isso não é Data Warehouse, isso não é BI. Tudo bem, calma. São só alguns conceitos de DW que eu aproveitei aqui no meu caso. Tá? Então, para mim já funcionou, né? Independente ou não de eu ter usado de ser ou não um sistema de BI, de ser ou não um data warehouse, tá? São conceitos que eu usei, tá bom? Então o que eu fiz? Eu criei duas tabelas aqui, né? Uma tabela eu chamei de DIN datas, porque seria uma tabela de dimensão, né? E essa tabela, ó, o que ela tem? Eu criei um registro para cada data existente no meu sistema, né? Então eu peguei lá de 2018 até o final deste ano, né? Até o final de 2020, aliás, até o final de 2021, tá? Eu criei as datas, né? E dei um ID para cada data, tá? E assim eu não vou precisar fazer join usando o campo data, né? Eu vou fazer join pelo ID, que é um campo integer, tá? Então isso melhorou bastante no desempenho. Tá? Então criei essa tabela que seria uma tabela de dimensão e uma tabela, digamos, a tabela fato, que é a tabela né, das visitas, né? Para quem, né, que não viu o outro vídeo, precisa ver o primeiro vídeo para poder entender, ok? E aí essa tabela visitas, o que ela tem, né? Ela tem o campo, né, que fala a quantidade de visitas, né? O dono, uh, o anúncio, a conta, e aí o Data ID, que é exatamente o ID da tabela dimensão. Ok? Então criei aí uma tabela fato, uma tabela dimensão, né? Para quem não sabe, né, o que significa fato e dimensão, tá? São conceitos de BI, ok? Conceitos aplicados em Data Warehouse. Então, teria que dar uma pesquisadinha aí para entender do que eu estou falando, né? Eu não vou conseguir dar uma aula aqui de BI, ok? Então teria que dar uma pesquisadinha nesses conceitos para entender melhor, tá? Eu tô indo mais direto ao ponto aqui, tá bom?
Ah, depois de criado, né, essas tabelas, eu migrei os dados, eu copiei os dados, tá? Inclusive dados de produção, né? Copiei os dados de produção para essas tabelas para fazer teste, tá? E tá aí, ó, né? A tabela ela tá com 411 milhões de registros, ok? E funcionou, tá? Essa tabela que eu criei de visitas, ela não está particionada, ok? Eu criei uma tabela sem partição e com índices, né? Então, tanto a tabela visitas aqui quanto a tabela de indatas, elas, né, estão com índices, né? Então, isso ajuda aqui na performance da query, né? E a query, pelo menos agora, ela já está respondendo, né? Eu até vou rodar aqui para vocês verem como é que ficou a performance, né? Então eu rodei aqui, ó, pegando os dados de um mês, peguei um mês específico, peguei o mês 8, né? Então do dia 1/8 até o dia 30/8 de 2020, tá? E ele respondeu aqui, ó, vou rodar de novo para vocês verem, né? Dá um Ctrl Enter aqui. Tá? Ainda não está muito rápido, mas comparado com ontem, ó, deu 5 segundos aí para rodar essa query. Tá? Ontem ela não rodou, ela simplesmente não rodou. Eu deixei horas, várias horas rodando e não retornava, não funcionava. Tá? Então agora já funcionou aqui em 5 segundos. E aí meu próximo passo é particionar essa tabela. Tá? Particionar para ver se essa performance, eu acredito que ela vai melhorar ainda mais. Né? E aí eu preciso ver, uh, nesse caso, né, que mudou com aquela tabela. Agora eu consigo fazer a consulta usando um between, colocando a data final e a data inicial. Né? Então, como eu não estou mais passando esse valor aqui por referência, né, eu já tenho os valores, tá? Por causa porque eu consigo fazer o join com a tabela dimensão, né? Então, é, eu acredito que vai funcionar com particionamento também, né? Então, vou testar depois para ver se fica mais rápido. Mostrar o explain para vocês verem. Então, tá aí o plano de execução. Para quem viu o vídeo de ontem, né? Para poder comparar. Olha aí a diferença, né? Ontem ele pegava todas as partições, né? Agora não tem o particionamento, né? Mas ele está pegando aqui os índices, né? A quantidade de linhas, mesmo pegando o índice, ainda é um pouco alta, então por isso que ainda está demorando um pouquinho, né? Está demorando aí mais de 5 segundos. O ideal aí, eu gosto de queries que rodem em menos de 1 segundo, né? Até 2, 3 segundos aí, uma coisa um pouquinho mais pesada, eu acho aceitável. Acima de 5 segundos é muito melhor do que ontem, né? Mas né, minha vontade é deixar aí abaixo de 3, abaixo de 2 segundos, acho que seria o ideal, tá? Então tá demorando um pouquinho ainda, né? Porque a quantidade de linhas aqui né, no primeiro filtro que ele aplica ainda é um pouquinho alto. Eu acho que dá para melhorar isso com particionamento, tá? Mas já está bem aceitável, já dá, é, tá me retornando, né, o resultado num tempo bem, comparado com ontem, muito melhor. Tá? Então, ó, rodando novamente, olha aí, 5.2, 5.3 segundos, né? Ele retorna, tá? Mudando o mês aqui, ó, mudar de 8 para 7. Então já vai demorar um pouquinho mais porque eu ainda não tinha rodado com esses valores. Tá? Então olha aí, deu 10 segundos, né? Aceitável, né? Mas ainda lento. Então vou trabalhar agora para melhorar ainda mais, né? Então o vídeo foi mais para explicar aí o motivo do problema, né? De repente alguém pode estar passando por esse mesmo problema, né? Quando estiver trabalhando com particionamento, tá? E é isso aí, galera. Eu deixei de usar, né? Para quem viu o vídeo de ontem, eu deixei de usar as datas pelo Generate Series, tá? E aí criei uma tabela de dimensão, né?
indexada. E aí, lembrando também que daí na tabela fato, a tabela fato, ela tem ela não guarda mais a data em si, guarda o ID da data, tá bom? Então é isso que acaba fazendo muita diferença, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu, abraço.